Oi, pessoal, muito bem. Vamos conversar agora sobre os protistas. Antes de mais nada, uma coisa muito importante de ser lembrada é que o reino protista não é mais considerada uma categoria taxonômica válida, pelo menos não de acordo com os conceitos da filogenética, que a gente estudou lá no módulo 17, ok? Mas a gente ainda pode utilizar o termo protista como um termo coletivo para os seres vivos que a gente chama de protozoários e de algas. Pois muito bem, quem são esses caras, né? Olha só, vamos pegar aqui o ponteirinho, canetinha, vamos lá. Proto significa algo tipo o primeiro, né? E zoo significa animal. Ou seja, o nome protozoário significaria algo tipo o primeiro de todos. Porque essas células, na verdade, quem são os protozoários, né? São seres unicelulares eucarióticos, tá? A gente entrou agora no domínio eucária. Seres que têm núcleo delimitado por membrana, organelas membranosas, como os retículos endoplasmáticos liso, rugoso, complexo de Golgi, tudo isso começa a aparecer agora. E os protozoários são células eucarióticas de vida livre. Com certeza vocês já ouviram falar de amebas, vocês já ouviram falar de plasmodium, trypanosoma. Essas células são todas células estruturalmente muito parecidas com as nossas, porque tem núcleo, retículo rugoso, retículo liso, centríolo, todas as coisas que as nossas células têm. Então, dado essas semelhanças, os cientistas achavam que de repente, né, os protozoários eram os primeiros animais, né, o primeiro tipo de bichinho que deve ter surgido por aí. Com o passar, né, do tempo, o pessoal viu que eles formam um grupo em si. Então, os protozoários são, portanto, seres unicelulares, tá? Eucarióticos. Então, formados por uma célula e todos eles são eucarióticos, porque apresentam carioteca. Outra coisa importante que a gente pode dizer a respeito dos protozoários é que a grande maioria é heterótrofa, tá? Ao contrário das algas. Quem são os seres que a gente chama de algas? Tá? Esse aqui é um grupo completamente assim polifilético. A gente tem algas que são procarióticas, como as cianobactérias, que nós estudamos nas aulas passadas. Então, as cianobactérias. A gente tem algas eucarióticas, tá? Então, não esquece que cianobactérias são procariotos. Outra coisa que eu vejo muito pessoal errando é confundir o termo protozoário, protista, com procarioto, tá? Cuidado! Protista é o coletivo de protozoários e algas. Protozoário é o termo que a gente usa para se referir aos seres unicelulares, eucarióticos e, na sua maioria, heterótrofos. Alga é o termo que a gente usa para se referir a todos os seres que são fotossintetizantes, a todos os seres que vivem em meio aquático ou pelo menos com grande umidade e que não formam tecidos verdadeiros. Então, nesse contexto, a gente vai ter cianobactérias, que nós já estudamos, procariotos. A gente vai ter, por exemplo, as algas verdes, que são uni ou multicelulares. A gente vai ter também as algas pardas, que também temos representantes unicelulares, representantes multicelulares. As algas vermelhas. A gente tem também, pessoal, as diatomáceas, tá? Que são unicelulares. Enfim, a gente vai entrar nesse mundo aqui do reino protista. Lembrando que cianobactéria nós já estudamos, mas algas, tá? É basicamente esse grupo formado por seres que fazem fotossíntese, que são aquáticos ou de ambiente muito, muito, muito úmido e que não formam tecidos verdadeiros. Representantes podem ser unicelulares, multicelulares, mas uma coisa que a gente pode dizer para toda essa galera aqui é que eles são, na sua maioria, autótrofos, tá? Pois muito bem. E aí?
seguimos. Vamos começar falando sobre os protozoários. Protozoários, pessoal, antigamente eles eram classificados de uma maneira muito simples, apenas em 4 grupos. Eles eram classificados de acordo com a sua forma de deslocamento. Por exemplo, o grupo Mastigófora ou grupo Flagellata é considerado o grupo que se movimenta a partir de flagelos. No grupo Rhizópoda ou Sarcodina foi incluído todas as células que se movimentam por meio de pseudópodes. No grupo ciliados, aqueles que se deslocam por meio de cílios, e nos esporozoários, esporozoa, também chamado de apicomplexa, foram incluídos todos os seres que se deslocam basicamente por um movimento específico do grupo, que é de alongamento, se prende e puxa, tá? Eles têm um complexo apical que ajuda eles nesse deslocamento. Hoje, tá? Com o avanço da filogenética, com o avanço dos estudos moleculares, se sabe que pelo menos 2 desses grupos não são categorias taxonômicas válidas. Por exemplo, a gente sabe que os flagelados e os risópodes não têm um único ancestral comum exclusivo deles. Portanto, o grupo flagelada não é um grupo monofilético. A partir dos estudos filogenéticos, se descobriram que todos esses seres aqui que têm flagelo, as euglenas, os kinetoplatídeos, os dinoflagelados, os diplomonadidas e os parabasálias, cada um deles é um grupo em si. E só que eles apresentam outros grupos que derivam do mesmo ancestral. Portanto, eles não formam um grupo monofilético, eles não podem ser chamados no coletivo de flagelatos ou mastigófora, como a gente tinha antigamente, né? Então, o que antes a gente chamava de mastigófora, hoje a gente vai dividir em alguns grupos, dentre eles estes aqui, tá? Daí cada um desses aqui é um grupinho propriamente dito. Tá? Então, a gente vai assumir que o grupo coletivo mastigófora ou flagelata é parte apenas da nossa classificação tradicional. E hoje ele foi desmembrado em todos esses grupos aqui, porque ele não é monofilético, certo? Aqueles seres que foram agrupados porque se deslocam por meio de pseudópodes, eles, antigamente chamado de risópoda ou sarcodina, também foram desmembrados em 4 grupos diferentes. Hoje a gente sabe que este é um grupo polifilético e que ele, na verdade, apresenta 4 categorias diferentes. O grupo das amebas, ou amebozoa, o grupo dos foraminíferos, que estrelou aí o primeiro slide da nossa aula de hoje, o grupo dos radiolários e o grupo dos heliozoários. O que todos esses seres vivos têm em comum? Eles têm em comum o fato de apresentarem pseudópodes, tá? Lembra dos falsos pés que a gente estudou lá no módulo 7? Todos eles se deslocam ou utilizam pseudópodes para alguma finalidade, mas eles não formam um grupo monofilético. Portanto, hoje a gente não considera essa uma categoria taxonômica válida. No entanto, o grupo dos ciliados e o grupo dos esporozoários parece sim ser um grupo monofilético. Aliás, serem grupos monofiléticos, né? Então, o grupo ciliada ou ciliófora continua sendo uma categoria taxonômica válida e o mesmo acontece em esporozoa. Temos aqui também uma categoria taxonômica válida. Mas agora a missão de vocês complicou, porque ao invés da gente estudar simplesmente 4 grupos, a gente tem que estudar um monte, né? O que era um aqui nesse caso viraram 5 grupos, aqui o que era um viraram 4 grupos. Então ficou um pouquinho mais complexo, por isso a aula de hoje é mais longa, tá, galera? Seguimos, então, apresentações gerais feitas aí sobre os protozoários. Vamos falar um pouquinho sobre as algas. Quem são as algas que a gente estuda no antigo reino protista, tá? A gente tem as algas verdes, tá? Essa daqui é bem famosa, a alga ulva, né? Ulva com L. A gente vai estudar no final da aula o ciclo reprodutivo dela, que foi herdado pelas plantas terrestres, inclusive. A gente chama de ciclo de vida alternante. Lembra que ele vai variar entre fase esporofídica, fase gametofídica.
Então aqui a gente tem algumas algas verdes, aqui a gente tem uma representante de alga vermelha e aqui nós temos representantes de algas pardas, tá? Nessas ilustrações todas a gente tem algas multicelulares, mas é sempre bom lembrar que as algas apresentam representantes unicelulares, eucariontes também, tá? Todos esses grupos, vermelhas, pardas e verdes. E as algas, elas têm uma importância ecológica muito grande, tá? Dentro dos ambientes aquáticos, elas são produtores importantíssimos das cadeias alimentares e elas também apresentam importância econômica bastante significativa. A gente utiliza algas, por exemplo, para obtenção de alginatos, de agar e de carregenina. Não sei se vocês já ouviram falar desses elementos, mas alginato é uma substância que a gente utiliza para produção de papel, de pasta de dente e até de sorvete. Então, o que seríamos de nós, né, sem as algas pardas, né? A gente não teria alginato e a gente não teria sorvete, olha só, né? Então, importantíssimas algas pardas aí nesse contexto socioeconômico, né, da gente. E claro, né, da saúde também. Agora, o agar e a carregenina são elementos utilizados na fabricação de cosméticos, gelatina, utilização em produtos farmacêuticos, utilizados como emulsionantes, tá? E eles são obtidos a partir de algas vermelhas. Gosta de sushi? Pois é, sabe aquela alguinha que tem ao redor do sushi? Aquela lá derivada de uma alga vermelha chamada nori. Então, a gente usa um monte as algas na nossa vida, a gente só não sabe que as coisas vêm delas, tá? Muito bem, vamos entender um pouquinho mais o que a gente está conversando aqui. Dentro do grande reino, tá? Protista, a gente tem, portanto, células eucariontes, que assim como vocês, né, derivam de um eucarioto ancestral que passou pelo processo de endossimbiose, tá? Então, vocês já estudaram endossimbiose lá no módulo 5, quando a gente falou sobre a origem da vida. Não sei se tu lembra, mas a gente conversou que a gente tinha um eucarioto fermentador que tinha dado origem lá a cariotecas, organelas membranosas. Em algum momento ele absorveu, endocitou, né, uma bactéria aeróbica que, portanto, fazia respiração celular para ele, né? E ao longo do tempo, essa bactéria deu origem às mitocôndrias. A gente tem, a partir deste ser que fez essa endossimbiose de organelas, de bactérias aeróbicas, vários grupos surgindo. E lá no módulo 5 eu contei isso para vocês. Essa célula aqui, ela foi super, mega, master eficiente no seu metabolismo energético, porque agora ela era uma célula grande, ela conseguia se proteger bem e ela conseguia o máximo de energia a partir dos elementos orgânicos, porque ela agora tinha mitocôndrias. Então, essa população aqui de células eucarióticas respiradoras, ela proliferou horrores, certo? E dessa grande população de células eucariontes respiradoras, uma parte deu origem a um grupo de seres vivos, outra parte deu origem a outro grupo de seres vivos. Outra parte ainda fez um novo evento endossimbiótico com uma bactéria fotossintetizante que deu origem aos cloroplastos, ok? Mas essa que a gente está vendo aqui, que fez endossimbiose apenas de bactérias aeróbicas que deram origem às mitocôndrias, essa daqui, pessoal, ela deu origem aos eucariotos heterótrofos que a gente conhece hoje. Por exemplo, dentro do reino protista, a gente tem todos esses grupos aqui. Células eucarióticas heterotróficas, como é o caso dos diplomonadidas. Um dos principais representantes dos diplomonadidas é a giardia, tá? Que causa giardíase. É essa célula flagelada que vocês estão vendo aí. Depois nós temos os parabasálias, tá? Com as triconinfas, que causam, por exemplo, tricomoníase, né? Essas células que eu estou mostrando para vocês flageladas também são as tricomonas vaginales. Amebozoas, com as amebas, né? Nesse caso vocês estão vendo aí uma ameba de vida livre fazendo fagocitose de uma alga com seus pseudópodes, certo? Os foraminíferos, que são lindos, maravilhosos, mas eu não botei a foto deles aqui. Oh, essa foto aqui é foto de um radiolário, pessoal. Foraminífero são aquelas células que eu mostrei pra vocês lá no primeiro slide. Até vou mostrar aqui de novo, peraí.
Deixa eu voltar. Esses caras aqui. Né? Essa aqui é uma ilustração feita por Ernst Haeckel. Não sei se vocês vão lembrar, mas nós conversamos sobre esse cara lá no módulo 17. Ele fez uma das propostas de classificação da vida em reinos. Tá? Depois dá uma revisadinha lá no módulo 17. E ele também fazia ilustrações maravilhosas, né, da vida microbiológica que ele encontrava por aí. Aqui a gente tem algumas estruturas, né, que ele encontrou de foraminíferos. E aqui a gente tem esses pseudópodes diferentões desse foraminífero maravilhoso. A biodiversidade microbiológica é enorme e ela é linda, tá? E é um pecado que as pessoas não conheçam isso. Mas enfim, voltando aqui. Então a gente tem Diplomonadida, o nosso maior exemplo foi a giardia, né? Os parabasálias com as triconinfas, os amebozoas com as amebas, os foraminíferos com aquelas células heterotróficas que eu mostrei para vocês no início da aula, os radiolários com também essas lindas células que também possuem pseudópodes especializados, os heliozoários que também possuem esses pseudópodes lindos, maravilhosos e especializados, os fungos, certo? Que não fazem parte do reino protista, eles têm um reino só deles, né? Que é o reino fungi. E os animais, comigo aí, tá? De representante do reino animal, pra gente não esquecer que gente também é bicho, tá? A gente pertence ao reino animal. Então, toda essa galera que vocês estão vendo aqui é formada pelo quê? Por células eucarióticas aeróbicas, ok? Inicialmente todo mundo descende deste cara aqui, dessa primeira célula eucariótica que fez endossimbiose de mitocôndrias. Alguns eventos específicos aconteceram. Por exemplo, no grupo dos diplomonadidas e dos parabasálias houve perda secundária, perda posterior de mitocôndrias, ou então transformação dessas mitocôndrias em outras organelas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, se chamam mitossomos e hidrogenossomos. Mas o fato é, todos esses seres são eucariontes heterótrofos e têm esse ancestral comum, certo? Aquele eucarioto que fez endossimbiose de mitocôndrias, mas não de cloroplastos. Quem fez a endossimbiose de mitocôndrias e de cloroplastos foram as algas. E agora a gente vai tentar entrar nesse contexto para entender como surgiram as algas e como surgiram as plantas, ok? Olha só, o que eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho uma ilustração que está mostrando pra gente um eucarionte heterótrofo que tem uma mitocôndria. Ela não está representada, mas ela está aqui, tá? Então esse aqui é um eucarioto lá, bem parecido com o eucarioto que deu origem às nossas células. E daí? E daí que olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo aquela endossimbiose que a gente estudou. Ele já tem a mitocôndria e agora ele está fazendo uma endocitose de uma cianobactéria. Acredita-se que essa cianobactéria que deu origem aos cloroplastos, ela já tinha clorofilas A, B e um pigmento chamado ficobilina, ok? Essa cianobactéria fotossintetizante foi englobada e deu origem ao primeiro cloroplasto. O que a gente conversou lá no módulo 5? A gente conversou que esse primeiro cloroplasto, ele teria duas membranas. Deixa eu pegar aqui meu ponteirinho para a gente conversar sobre essas membranas. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos teriam uma membrana externa, essa daqui que eu estou apontando, certo? Que deriva do vacúolo fagocítico ou endocítico. E uma membrana interna, que deriva da própria bactéria, certo? Então, essa daqui seria a membrana bacteriana. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque desse primeiro eucarioto fotossintetizante, tá? Que é esse aqui, o cara ancestral de todos os seres autotróficos, até vou escrever aqui para vocês. Ele é ancestral dos eucariotos autotróficos, certo? Esse cara aqui, ele teria se dado super bem. Por quê? Porque ele consegue produzir o próprio alimento com o seu cloroplasto e ele consegue, a partir desse alimento, o máximo de energia possível, a partir da mitocôndriazinha que ele tem também, tá? Lembra que a mitocôndria está aqui.
Então, o que acontece? Ele produz a glicose, consegue os 30 ATPs da glicose, ele vai se dar super bem, tá? Vai se reproduzir um monte, vai gerar um monte de células e cada uma dessas células vai para um lugar diferente, onde vai sofrer processos seletivos diferentes, ok? O que vai acontecer? Uma das linhagens evolutivas, vejam que a gente está vendo um cladograma de cabeça para baixo aqui, né? Veio para cá. Nesse ancestral aqui, tá? Que está neste ambiente, ocorreu uma perda do pigmento que a gente vai chamar de ficobilina. Lembra que eu falei para vocês que essa bactéria original tinha clorofila A, clorofila B e ficobilina? Pois é. Então, nessa linhagem aqui, houve uma perda por alguma mutação genética desse pigmento fotossintético que é a ficobilina. Mas houve manutenção da clorofila A e da clorofila B. E houve manutenção, obviamente, né, do seu cloroplasto com duas membranas. Membrana interna derivada da própria bactéria, membrana externa derivada do vacúolo endocítico. E aí que esse cara, né, que perdeu a ficobilina, deu origem ao que hoje nós chamamos de algas verdes. As algas verdes, como eu já falei antes e vou repetir agora, têm representantes unicelulares, que provavelmente são os mais primitivos, e também apresentam hoje representantes multicelulares, como essas algas verdes lindas que vocês estão vendo aqui, tá? A partir destas algas verdes, surgiram duas linhagens evolutivas. A linhagem evolutiva das plantas terrestres. Então, vamos lá. A linhagem evolutiva das plantas terrestres, tá? Briófitas são aquelas plantas que a gente chama de musgos. Pteridófitas, o principal representante das pteridófitas são quem? As samambaias, os xaxins, as avencas, né? As gimnospermas, nosso principal representante são os pinheiros. E por fim, as angiospermas, são todas as plantas que têm aí flores, frutos, né? Vamos falar aqui, sei lá, da abacateiro, por exemplo, tá? Como um exemplo aí de uma angiosperma. Abacate é um fruto, tá? Abacateiro. Que vem de uma flor. Então, as plantas terrestres descendem de uma alga verde ancestral, certo? Além das algas verdes e das plantas terrestres, esse ancestral aqui também deu origem a uma outra linhagem de seres vivos. Há uma linhagem de seres vivos que sofreu um processo que a gente vai chamar de endossimbiose secundária. Para tudo que tu tá fazendo aí e presta atenção. Tira o vídeo do 1.5, 1.7, presta atenção e vem devagarinho comigo. Olha aqui, olha só, o que está acontecendo aqui? Esta alga verde unicelular, eucariótica, olha aqui o núcleo dela, tá? Com o seu cloroplasto, esse aqui é o cloroplasto dela, que tem duas membranas, certo? Membrana interna derivava lá da bactéria, membrana externa da membrana do vacúolo endocítico. Esta alga verde sofreu uma endossimbiose secundária, ou seja, um eucarioto fez uma endocitose desta alga. Não se sabe, talvez a intenção tenha sido se alimentar, né, digerir, comer essa alga aqui, né, conseguir as coisas dela. Mas aconteceu um evento de endossimbiose secundária. O que isso significa? Quando essa alga verde foi endocitada, ela não foi digerida, ela foi mantida e deu origem a um cloroplasto que apresenta 4 membranas. Por que esse cloroplasto apresenta 4 membranas? Vamos lá, olha só. Tu tem o cloroplasto inicial lá dentro, ele já tinha 2 membranas. A primeira membrana é a membrana da bactéria, lembra? A segunda membrana é a membrana do primeiro evento de endocitose, que a gente estudou aqui. A terceira membrana é a membrana da alga verde que foi absorvida. E a quarta membrana é a membrana do vacúolo endocítico deste evento de endossimbiose. Tá? Então, isso é algo que a gente não tinha estudado até aqui. É algo que normalmente os professores de biologia não exploram. Então, entendam que vocês têm uma vantagem aí com relação à concorrência.
O grupo que tem cloroplastos com clorofilas A e B é o grupo das euglenas, tá? A gente falou bastante já sobre euglenas, especialmente lá no módulo 8, quando a gente falou sobre vacúolo pulsátil, vacúolo contrátil. Elas podem apresentar cloroplastos que apresentam 4 membranas. Por que tem 4 membranas? Porque os seus cloroplastos derivam de um evento de endossimbiose secundária. Não derivam de simplesmente uma bactéria que foi endocitada, derivam de uma alga verde que foi endocitada. Então, ela vai ter a membrana da bactéria original, a membrana do primeiro evento de endossimbiose, a membrana da alga verde e a membrana do segundo evento de endossimbiose, certo? Então, para quem nunca tinha visto aí uma euglena, aqui está, tá? As representações das euglenas com seus cloroplastos lá dentro. E eles todos apresentam 4 membranas. Bom, olha só. Vou pegar agora outra cor para que a gente consiga ver o que aconteceu com a outra linhagem evolutiva. Vou pegar aqui o azulzinho e a gente vai voltar para cá. Olha só. Então, eu falei para vocês que este primeiro ancestral dos eucariontes autótrofos deu origem a 2 linhagens. Esta linhagem que perdeu a ficobilina, ficou só com a clorofila A, com a clorofila B, e deu origem às plantas terrestres e às euglenas. E essa outra agora linhagem evolutiva que manteve a ficobilina, mas perdeu a clorofila B, certo? A ficobilina é um pigmento avermelhado. Por isso, como ela manteve apenas a clorofila A e a ficobilina, essa linhagem evolutiva deu origem ao grupo das algas vermelhas. Já falei antes, mas vou repetir novamente. As algas vermelhas têm representantes unicelulares, como essa, mas também apresentam representantes multicelulares, como esse que vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é uma pedra cabeluda, isso aqui é uma pedra com uma alga vermelha em cima dela, ok? Então, essas algas vermelhas são ancestrais daqueles vários grupos que a gente estava conversando agora há pouco. Por quê? Porque, de novo, aconteceu pela segunda vez um evento de endossimbiose secundária. Olha só que interessante. Deixa eu pegar meu ponteiro de novo. Essa segunda endossimbiose secundária, tá, aconteceu não com uma alga verde, mas com uma alga vermelha. Mas a ideia é a mesma. Tu tem aqui um protozoário que endocitou, englobou esta alga vermelha. E que, portanto, deu origem a cloroplastos com 4 membranas. Este grande ser autótrofo agora vai ter um cloroplasto que apresenta clorofila A, que apresenta ficobilina e que apresenta 4 membranas. Primeira membrana lá é da bactéria ancestral derivada do primeiro evento de endossimbiose. Segunda membrana lá é derivada do primeiro vacúolo endocítico. A terceira membrana é o quê? Derivada da alga vermelha que foi endocitada. E a quarta membrana desse cloroplasto vermelho é derivado do segundo evento de endossimbiose, tá? Então, aqui a gente está falando de endossimbiose secundária com alga vermelha. Esta célula que tem esse cloroplasto com 4 membranas parece ter dado origem a um terceiro tipo de clorofila, que é a clorofila C. E posteriormente tem perdido a ficobilina. De qualquer forma, esse indivíduo aqui, tá? Esse ser unicelular com cloroplasto, com 4 membranas, com clorofila A, com clorofila C, certo? Parece ter dado origem a todos esses grupos aqui. Ao grupo das algas pardas, certo? Das diatomáceas, dos ciliados, dos apicomplexos e dos dinoflagelados. Vamos entender quem é cada um desses grupos aqui? Olha só, o mouse é mais rápido. Algas pardas são pardas, tá? Aqui a gente tem um representante de alga parda multicelular. Elas têm essas bolhas aqui justamente para armazenar gás, para conseguir flutuar, tá? Então elas vão ter, além da clorofila A, da clorofila C, a fucoxantina.
Acredita-se que a fucoxantina é um pigmento fotossintético que surgiu no ancestral comum das algas pardas e das diatomáceas, porque ocorre nos dois grupos, tá? Então, como os dois têm os mesmos pigmentos, clorofila A, clorofila C e fucoxantina, que é esse pigmento mais pardo, né? Acredita-se que eles têm um único ancestral comum. Diatomácea, tá? São aquelas células que eu falo para vocês desde o primeiro dia de aula, que são lindas. Olha só essas células, pessoal. As diatomáceas são unicelulares e elas têm tipo uma carapaça de sílica. Lembra que eu falei para vocês que sílica é um negócio que parece com vidro? Com uma morfologia de formatos maravilhosa, tá? Tem artistas que utilizam microscópios para fazer mandalas com estas células, tá? Eles são lindos, 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 lindos. Enfim, depois a gente fala mais sobre as diatomáceas, mas elas são responsáveis por aproximadamente 40% do oxigênio que tu respira. Fazem parte do fitoplâncton. Então, depois, pessoal, a gente tem aqui o grupo que deu origem aos ciliados, aos apicomplexos e aos dinoflagelados. Essa galera aqui não tem fucoxantina, tá? A fucoxantina surgiu pra lá. E aí, o que aconteceu aqui? Aqui a gente vai ter a clorofila A, a clorofila C, porém, em alguns grupos, como aconteceu no grupo dos ciliados, tá? Olha só, eles são heterótrofos. Esses caras aqui perderam os cloroplastos. Pô, prof, então tu não tem nem o cloroplasto lá, nem as membranas para saber se eles realmente estavam, tá me dizendo que ele faz parte desse processo aqui de endossimbiose com alga vermelha? Sim, estou. Por que você acredita nisso? Porque por análises genômicas, né, por análises moleculares, tu consegue encontrar uma grande proximidade com esses outros grupos aqui. Eles parecem realmente formar um grupo monofilético, tá? Então, acredita-se que teve uma perda secundária dos cloroplastos no grupo dos ciliados. Vocês com certeza vão lembrar dos paramécios. Também falamos dos paramécios quando falamos em vacúolos pulsáteis, vacúolos contráteis. Lembra que é o paramécio caudatum, paramécio aurelia? A gente falou sobre eles quando falamos sobre exclusão competitiva, princípio de Gauss, lá na ecologia no módulo 3, tá? Então, são essas células aqui. Depois nós temos os apicomplexos, tá? Os apicomplexos são seres que têm uma organela especial chamada apicoplasto. Eles têm uma estrutura apical para conseguir penetrar nos seus hospedeiros. É um grupo 100% parasita, tá? É aqui que a gente encontra, por exemplo, células que causam a malária, que causam a toxoplasmose. Eles são horrorosos, tá? E por fim, mas não menos importante, temos o grupo dos dinoflagelados. Dino, lembra dinossauro, né? Sabe o que significa dino? Dino significa terrível, certo? Então eles são os flagelados terríveis. Por que eles são os flagelados terríveis? Porque essas células que apresentam geralmente 2 flagelos, elas são as responsáveis por fenômenos como a maré vermelha, tá? Que são florações de algas aí que podem produzir pigmentos, toxinas, né? Hepatotoxinas, neurotoxinas. Tá? Então aqui a gente tem um pouquinho da história evolutiva do grupo das algas e das plantas terrestres, certo, gente? Pois bem, seguimos. Vamos começar os nossos estudos pelos protozoários que derivam da endossimbiose primária apenas, ou seja, aqueles que só sofreram endossimbiose de célula aeróbica de mitocôndria, tá? Vamos começar pelos diplomonadidas e pelos parabasálios. Bom, olha só. Apesar deles descenderem de um ancestral eucariótico com mitocôndria, as suas mitocôndrias foram modificadas ao longo do tempo, certo? Foram modificadas porque a maior parte dessas células vivem em ambiente anaeróbico. É o caso da giardia, é o caso da triconinfa, que a gente conversou agora há pouco. Essas células são parasitas, elas vivem no nosso intestino, onde não tem uma atmosfera. Então não faz sentido elas terem uma mitocôndria aeróbica lá. No grupo das diplomonadidas, as mitocôndrias parecem ter sido modificadas em mitossomos. Pô, prof, mas como é que tu sabe que o mitossomo deriva de uma mitocôndria? Eu não sei nada, né? Quem sabe são os cientistas, mas parece ser isso porque essas organelas apresentam membranas duplas, não tem DNA, mas tu tem algum genoma
no genoma da célula do diplomonadida, como é o caso da Giardia, que é muito parecido com o de uma mitocôndria. Então, talvez o DNA, né, ou parte desse DNA tenha migrado para o núcleo dessas células, dos diplomonadidas, mas ficou lá uma organela sem DNA com membrana dupla, tá? O que faz o mitossomo nos diplomonadidas? Parece ter a ver com um processo de maturação de proteínas. Lembra que a gente conversou que algumas proteínas têm, além de aminoácidos, grupos prostéticos, tem um dobramento tridimensional diferente? Pois é, parte dessas modificações podem ser feitas nos mitossomos, mas especialmente daquelas proteínas que contêm ferro e que contêm enxofre. Os mitossomos também parecem estar ligados com alguma produção de ATP. Na linhagem dos parabasálias, que são as triconinfas, tá? A gente vai ter as mitocôndrias modificadas em hidrogenossomos. Os hidrogenossomos têm esse nome, pessoal, porque ao invés de liberar, por exemplo, a água, né, como acontece nas nossas mitocôndrias, ou gás carbônico, né, ele libera hidrogênio, por isso hidrogenossomo, corpo que libera hidrogênio, tá? Ele parece estar ligado à liberação de algum ATP anaeróbico, tá? A partir do piruvato. Mas o metabolismo, né, exato dessas organelas, ele ainda está por ser descrito. Vamos entrar agora na linhagem dos diplomonadidas. Tá aqui a Giardia, tá? Esse é um parasita que pode ter duas formas. Na verdade, a maioria dos protozoários são assim. Mas a forma trofozoito é a forma que a gente sabe que é capaz de se movimentar, que tem uma atividade metabólica alta e que geralmente está no hospedeiro. A forma cisto é uma forma de resistência. Lembra que a gente conversou lá em bactérias, né, lá nos procariotos, que algumas bactérias podem formar esporos? O cisto, assim como o esporo, ele também é uma estrutura de resistência, tá, pessoal? Então, anota aí que o trofozoito, ele é basicamente uma forma do protozoário ativa. E o cisto é uma forma que o protozoário assume para ficar resistente. É quando ele não está no lugar que ele quer estar. Ele não está dentro do hospedeiro, de repente ele foi evacuado lá com as fezes na forma de cisto. Daí ele consegue ficar viável no ambiente por muitos dias, tá? Se não me engano, uma coisa que eu li foi que era até 2 meses que o cisto conseguia ficar viável no ambiente. Então, não se esqueçam que os diplomonadidas têm mitocôndrias modificadas em mitossomos. O protozoário que causa, né, o diplomonadida que causa a giardíase se chama Giardia intestinalis, tá? Também temos a Giardia lamblia. Ela causa a doença que a gente chama de giardíase. O que acontece? Quando a pessoa, ela, por exemplo, adquire, por exemplo, toma água que está contaminado com cistos, tá? A pessoa consome os cistos, geralmente. Então, ela consome água que está contaminada com o cisto da Giardia. Ou ela se alimenta de alguma coisa que está contaminada com os cistos, certo? Sei lá, existe a possibilidade também, pessoal, de que essa transmissão seja feita a partir da placenta, certo? De mãe para bebê, embora isso seja menos comum, mas aí não seria o cisto, né? Seria o trofozoito que faria essa infecção. Mas o fato é, de alguma maneira, tá? Essa giardia chega até o sistema digestório da pessoa. Quando ela chega lá no intestino delgado, geralmente no duodeno, ela prolifera mesmo, por reprodução assexuada, tá? Qual é a reprodução assexuada que ela tem? Assexuada aqui vai ser por fissão binária. Uma se divide em duas em quatro em 8, aquela coisa louca, até que tu tenha um tapete de giardias na mucosa intestinal, cobrindo toda a mucosa do intestino. Então, isso obviamente vai gerar no mínimo aí alguma dor abdominal, né? Alguma cólica. A pessoa pode ter diarreia, a pessoa pode ter
um muco nas fezes. Em alguns casos graves pode ter até evacuação com sangue. Então é bem perigoso se não for tratado, tá? Então a giardíase tem tratamento, tá? Mas o ideal é sempre as medidas profiláticas, que envolvem desde saneamento básico até lavar as mãos, né, antes de comer, enfim, depois de ir ao banheiro, aquela coisa toda, tá? Então essa é a giardia, diplomonadida. Agora vamos falar sobre os parabasálias, tá? Os parabasálias, assim como as giardias, antigamente estavam todos no mesmo grupo lá, né, flagellata. Hoje a gente sabe que são grupos diferentes. A gente tem muitos flagelos aqui nessas triconinfas que pertencem ao grupo dos parabasálias, tá? Não se esqueçam que as suas mitocôndrias foram modificadas em hidrogenossomos. E dentro das triconinfas, tá, a gente tem dois grupos que são os mais famosos. Um na ecologia pela sua relação mutualística, tá? Existe algumas triconinfas do gênero triconinfa que vivem, olha só que legal, no intestino de insetos comedores de madeira, como é o caso, por exemplo, do cupim, tá? O que acontece? O cupim, o inseto, ele não consegue degradar a celulose sozinho. Ele precisa de uma triconinfa para fazer isso para ele, né? Então, quem degrada a celulose é a triconinfa. Por que essa é uma reação mutualística? Porque o cupim se beneficia, né, dos nutrientes do tecido vegetal que ele não conseguiria digerir se não fosse a triconinfa. E a triconinfa se beneficia daquele abrigo, né? Enfim, ele tá ali protegido dentro do cupim, não será digerido. Porém, olha só que coisa louca, tá? A triconinfa em si, sozinha, também não consegue digerir a celulose. Então, dentro do cupim, olha só, tu tem a triconinfa. E dentro da triconinfa, tu tem uma segunda relação mutualística que é com uma bactéria. Essa bactéria tem a enzima que a gente chama de celulase. E é ela que vai fazer a degradação da celulose. Então são duas relações mutualísticas, tá? A primeira aí do cupim com a triconinfa, a segunda da triconinfa com a bactéria, que vão conseguir fazer com que o cupim destrua os móveis da nossa casa, tá? Buenas. Como eu disse antes, tem muitos flagelos, são capazes de digerir a celulose porque elas têm bactérias simbiontes. A outra triconinfa parabasália famosa, né, é aquela que eu comentei com vocês, a Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis é basicamente, tá, um protozoário que causa uma doença, ou mais recentemente a gente tem chamado de infecção sexualmente transmissível, que a gente chama de tricomoníase. A tricomoníase, né, como, né, o nome aqui está já pressupondo, é uma doença geralmente transmitida pelo ato sexual, mas que também pode chegar até o paciente de várias outras formas. Pode chegar, por exemplo, pelo compartilhamento de toalhas úmidas, roupas íntimas. Pode até, pessoal, claro, casos mais raros, tá? Piscinas contaminadas, banheiros contaminados. As triconinfas são muito resistentes, certo? Então, existem várias vias pelas quais o paciente pode pegar a triconinfa, embora a mais comum seja o ato sexual, tá? Nas mulheres, a infecção por triconinfas, não, perdão, tricomonas, tá? Nas mulheres, a infecção por tricomonas geralmente, tá, acontece ali no canal vaginal, gera um desconforto muito grande, coceira, bastante secreção, ardência, muito desconfortável, tá? Na uretra pode acontecer também. Nos homens a infecção pode ser assintomática, mas quando tem algum sintoma ali na uretra, então vai ser alguma secreção ou alguma ardência para fazer xixi, enfim. Então, se algum paciente for diagnosticado com tricomoníase, tanto o paciente quanto o seu parceiro sexual precisam ser tratados. Tem tratamento, mas o melhor é sempre prevenir. O que eu faço para prevenir a tricomoníase? Eu vou evitar banheiro sem higiene, eu vou evitar compartilhamento de toalhas, né? Eu vou sempre, né, utilizar preservativo. Enfim, são algumas das
medidas profiláticas que a gente pode tomar, tá? Então, diplomonadidas, parabasálias. Agora vamos para o próximo grupo derivado de endossimbiose primária com mitocôndrias apenas, que é o grupo dos protozoários que tem pseudópodes e não flagelos, como a gente estava vendo agora há pouco. Apresento a vocês as amebas. Vocês também já tinham visto as amebas quando a gente falou em citoesqueleto, né? A formação lá dos pseudópodes depende muito de citoesqueleto, dos microfilamentos de actina, que estão logo abaixo da membrana, que mudam o formato da membrana para fazer esses pés falsos. Lembra que a gente também tem os outros elementos do citoesqueleto participando da locomoção, da formação dos pseudópodes, mas como os microfilamentos de actina estão logo abaixo da membrana plasmática, elas são as principais envolvidas, mas tem também microtúbulos, tem também filamentos intermediários, promovendo a movimentação citoplasmática. Então, vocês estão vendo aqui agora, ó, são pseudópodes que estão exercendo a função de alimentação, estão lançando suas projeções para cima de uma alga para que ele seja endocitado e depois seja digerido pelos lisossomos dessa ameba. Então, as amebas são células que precisam de água para sobreviver. Então, desde que tenha lá água, ela consegue manter a sua osmorregulação viável. Lembra que a gente pode ter amebas em água doce, em solos úmidos e até no mar. Aquelas que têm água doce, não te esquece que elas têm uma organela especial, que é o vacúolo pulsátil, tá? Essa ameba que vocês estão vendo aqui é uma ameba de vida livre, que é a ameba proteus, embora a gente tenha várias amebas parasitas, tá? A que a gente vai estudar aqui é a entomoeba histolística, que também causa uma doença intestinal muito ruim. Não te esquece que esses pés falsos podem ajudar na alimentação, mas também ajudam no deslocamento das células, certo? E eles geralmente se alimentam de outros protozoários pequenininhos, de leveduras, né, alguns funguinhos por aí, algas pequenas, como nesse caso, ou até protoplasma morto. O que é protoplasma, né? É aquele citoplasma que escapou da célula. Então, tu tem uma célula que morreu, que está, né, um protozoário, de repente até uma ameba, que morreu, está em processo de decomposição, o citoplasma extravasa, isso a gente chama de protoplasma. Isso pode servir de alimento para as amebas também, então elas podem ser consideradas, inclusive, detritívoras, ok? E claro que a digestão vai ser intracelular, vai ser dentro da célula dela, através dos lisossomos, tá? Muito bem. E aí, prof? E aí? Que tem mais algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Eu escrevi ali no slide anterior a questão do vacúolo pulsátil, mas é sempre bom relembrar o porquê que isso importa. Se essa ameba está na água doce, tá? Vou desenhar aqui a água doce. Ela está, de repente, dentro de um lago ou de um pântano, tá? Ela é, obviamente, mais concentrada que o meio externo. Por quê? Porque dentro dela ela tem sais minerais, ela tem vitaminas, ela tem organelas, ela tem proteínas, ela tem carboidratos, ela tem uma série de moléculas que existem em pouca quantidade no meio externo. Isso significa o quê? Significa que esses protozoários são o quê? Hipertônicos em relação ao meio externo, que será hipotônico. Logo, o que vai acontecer aqui? Se essa célula simplesmente estiver na água doce sem nenhuma estratégia fisiológica, o que vai acontecer é que ela vai acabar absorvendo muita água por osmose. Lembra que a água vai para o ambiente hipertônico? E nessa absorção de muita água por osmose, a célula pode ficar inchada até explodir por plasmóptise. Lembra? Então, todas as algas, todas as amebas de água doce, certo? Precisam apresentar o vacúolo contrátil, também chamado de vacúolo pulsátil. Então, enquanto a água doce entra passivamente por osmose, o vacúolo pulsátil está o tempo inteiro
tendo que se contrair para conseguir expulsar essa água. Então, o vacúolo pulsátil expulsa a água de forma ativa, tá? Gastando energia, usando o citoesqueleto para isso. Então, não esquece que eles têm o citoplasma mais concentrado que o meio, ou seja, hipertônico, tá? E por isso elas evitam ser rompidas por osmose, graças à sua estratégia de aquisição de vacúolos contráteis. Para quem não lembra dessas coisas, tudo isso foi estudado no módulo 7, tá? Lá no nosso livro de citologia. Vê lá depois. Mas enfim, se a ameba tá na água salgada, tá lá no mar, por exemplo, geralmente a concentração do meio é semelhante ao do oceano. Então, nesse caso, não tem a organela vacúolo pulsátil, tá? Então, só para protistas de água doce. Algumas amebas são assim bem livres para criar pseudópode para todo que é lado. Outras amebas, como é o caso da arcela, apresentam uma proteção extra, uma carapaça, né? E ela tem um orifício, uma perfuração, através da qual ela lança lá os seus pseudópodes para se alimentar ou para se deslocar. Mas ela tem uma carapaça para se proteger de potenciais predadores. Essa carapaça pode ser secretada pela própria célula ou então pode ser formada por grãos de areia. Olha que amor! A célula vai se deslocando e vai grudando os grãozinhos de areia em cima dela, ela vai ficando com uma carapacinha dura ao redor dela para se proteger. Então são estratégias, né, de sobrevivência dessas células. Aqui, pessoal, olha que legal. Deixa até eu apagar aqui as minhas anotações para vocês verem esse GIF. Olha que legal, aqui tem um amebãozão, tá? Olha ela formando ali os pseudópodes aqui, ó, para conseguir englobar esse paramécio, tá? Então, eu tô vendo isso aqui é um paramécio, um cerciliado, né? Isso aqui é um evento de fagocitose, ao vivo não, mas em movimento, né? Acontecendo. Essa região aqui, ó, tá vendo essa bolotona aqui? Esse aqui é o vacúolo pulsátil, tá? Dessa ameba. E mais ou menos por aqui tu vai conseguir enxergar ali, ó, o núcleo, tá? Então, desse eucarioto. Neste outro GIF aqui, a gente tá vendo o deslocamento dessa ameba através da formação dos pseudópodes. Aqui atrás eu consigo ver também, ó, o vacúolo pulsátil dela lá, o vacúolo pulsátil pulsando. Ó, que ela faz um negocinho, ó. Legal, né? Muito bem. Bom, então vamos lá, continuando, tá? Como é que esses seres se reproduzem? A reprodução deles é assexuada, tá? Divisão binária, bipartição. Assim como a gente viu para diplomonadidas, para parabasálias, aqui a reprodução também é assexuada. Tem uma mitose e basicamente uma citocinese depois, uma célula se divide em duas, bem simples. As amebas que vivem em ambientes sem oxigênio podem ter perda de mitocôndrias. Algumas podem apresentar mitossomos ou outras podem até apresentar alguns procariotos simbiontes. Mas o que geralmente acontece nas que a gente geralmente estuda para vestibular é o estudo daquelas que são anaeróbicas porque são parasitas, tá? Então não tem uma atmosfera dentro do corpo do hospedeiro, por isso elas são na sua maioria anaeróbicas e podem ter apresentado perda de mitocôndrias, ok? A ameba mais cobrada nos vestibulares se chama entamoeba histolítica. Comentei com vocês agora há pouco que ela também causa doença intestinal. Esse é o cisto da entamoeba, tá? Então é isso aqui que a gente vai consumir. Sim, mais uma doença que geralmente é adquirida via oral. A entamoeba histolítica causa uma doença chamada desinteria ou disenteria amebiana. Nesses casos aqui, a gente tem também a eclosão do cisto, geralmente ocorre no duodeno, tá? Que é a primeira parte do intestino delgado. Quando o cisto eclode, a gente vai ter o trofozoito causando infecções, ele entra na mucosa intestinal, tá? Geralmente, ele migra até o intestino grosso, certo? E lá no intestino grosso, ele acaba, enfim, causando processos inflamatórios bem graves. A pessoa vai apresentar diarreia com muco, pode ter sangue também por causa das lesões, ela pode causar ulcerações graves no intestino,
tá? E em alguns casos, pessoal, esses trofozoítos eles conseguem migrar para a corrente circulatória e aí da corrente sanguínea eles vão para outros órgãos, eles podem parar no fígado, no baço, por exemplo, e aí o negócio pode ficar bem perigoso, tá? Então não se esqueçam, a pessoa vai adquirir, ok, a entamoeba a partir da ingestão de cistos, tá? Então água contaminada, alimento contaminado, enfim. E por isso a melhor medida profilática é sempre a higiene. Higiene depois de ir ao banheiro, antes da alimentação, o consumo de água filtrada, fornecimento para a população de saneamento básico, tudo isso é importante. Esse é um parasita que perdeu sua mitocôndria, né? Foi transformada, na verdade, em mitossomos. Bom, vamos para o próximo grupo de células que derivam de endossimbiose primária. Gente, seguinte, vem eu aqui com a minha ponteirinha. Os foraminíferos, as estrelas do meu primeiro slide, tá? São células que apresentam pseudópodes. Então, antigamente eles estavam lá dentro daquele grupo chamado Rhizópoda. Só que esses pseudópodes são diferentes. Eles são bem fininhos, tá? E bem ramificados. A gente vai chamar esses pseudópodes finos e ramificados de reticulópodes, tá? Podos vocês já sabem, né? Significa pés. E retículo significa rede, pequena rede. Porque esses pseudópodes, eles saem, né, desse esqueleto delas, né? Elas têm um exoesqueleto, esqueleto externo. Esse esqueleto aqui ele é de carbonato de cálcio, na maioria das vezes. E vocês conseguem ver aqui nessa imagem que ele apresenta, né, algumas perfurações. Então, esses pseudópodes finos, ramificados, saem por essas perfurações e vão formar uma pequena rede. Nessa pequena rede, pessoal, podem ficar retidos células que eles vão utilizar para se alimentar. Por exemplo, pode ficar retido ali de repente uma alga, né? 2, 3 algas, enfim. Então ele vai utilizar essa rede para a sua própria alimentação. Os foraminíferos são marinhos, tá? Isso é importante. São marinhos, ok? Vivem no mar. Não tem foraminífero de água doce. Eles são especialmente bentônicos, tá? Vivem geralmente próximos ao sedimento, mas existem os que são planctônicos, ou seja, vivem em suspensão, tá? Como eu disse antes, eles apresentam um exoesqueleto de carbonato de cálcio na maioria das vezes, porém, eles também podem apresentar um exoesqueleto constituído por areia, que eles vão aglomerando ao seu redor, coisa mais linda. Ou, quando as esponjas morrem, sobram espículas, né, do seu processo de decomposição. Essas espículas, elas podem ser de sílica, de carbonato de cálcio. Tudo isso é matéria-prima para formar uma estrutura protetora ao seu redor. Então, são células super especiais que têm pseudópodes do tipo reticulópodes, geralmente vivem no bentos, tá? Eles têm um amplo registro fóssil. Os foraminíferos, quando eles, né, enfim, morrem, vão ter geralmente a sua célula decomposta, mas o seu exoesqueleto não, porque, enfim, né, inorgânico, carbonato de cálcio, e eles formam grandes deposições em alguns locais do oceano. Então, como essas grandes deposições formaram um tempão atrás, esses locais podem indicar a formação de petróleo, porque o petróleo é um combustível fóssil, tá? E também podem indicar a qualidade do clima daquela época, porque eles só ocorrem, né, com determinado clima, determinada temperatura de oceano, enfim. Um exemplo disso são as falésias Dover da Inglaterra, tá? Eu vou passar aqui rapidinho antes de falar dos nummulites. Tá? Então, aqui são os reticulópodes, tá? Desses foraminíferos. Gente, olha a biodiversidade disso aqui. Isso aqui é tudo microscópio. Tu não enxerga a olho nu. Tudo isso aqui é exoesqueleto de foraminífero representado lá pelo Ernest Haeckel. São células maravilhosas, tá? Aqui a gente tem células vistas ao microscópio. Olha que lindeza, tá? Muito bonitas. E aqui a gente tem as falésias Dover, da Inglaterra, que são brancas porque são um depósito de foraminíferos. Isso aqui é tudo carbonato de cálcio, tá? Isso aqui é lindo demais. Buenas. E por que dá pra ver, né, se os bichos são marinhos e tal, né? Por que eles são marinhos? Por que eu tô vendo a falésia Dover toda branquinha? Isso aqui é tudo célula, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum documentário com as falésias Dover, enfim, alguma reportagem, ou já foram lá, né?
Isso aqui é enorme, pessoal, enorme. Tá? Então, imagina a quantidade de célula para formar as falésias Dover. É muita coisa. Isso está visível para a gente agora porque houve uma regressão marinha, tá? Mas tudo isso aqui um dia esteve abaixo do mar. Só voltando aqui, então. Aqui, ó, gente, eu tô mostrando pra vocês... Ai, meu Deus. Aqui, ó, gente. O que a gente chama de numulite. Esses numulites aqui, a gente tá vendo numa vista, né, por cima e por baixo dele, também são foraminíferos, mas, pasmem vocês, são foraminíferos cujo exoesqueleto chega a 18 centímetros de diâmetro, tá? A gente tá falando de uma célula que produziu 18 centímetros. 18 centímetros é muito para uma célula, tá? De exoesqueleto. E que foram encontradas nas pirâmides do Egito. O que é que um ser marinho está fazendo nas pedras que constituem as pirâmides do Egito? Da onde aqueles caras tiraram aquela matéria-prima para fazer uma pirâmide no meio do deserto? Aqui talvez a gente tenha uma dica. No mínimo de algum lugar que sofreu alguma regressão marinha. Muito legal. Mas enfim. Depois dos foraminíferos, a gente ainda tem os radiolários para estudar. Os radiolários também têm pseudópodes diferentões, tá? Esses pseudópodes dos radiolários, eles também são finos, mas eles são eretos, flexíveis e sustentados especialmente por microtúbulos, certo? Eles têm um esqueleto interno, endoesqueleto, tá? Que geralmente é de sílica. O foraminífero, ele tem um exoesqueleto de carbonato de cálcio. O radiolário tem um endoesqueleto de sílica. Lembra aquele materialzinho que eu falei pra vocês que lembra vidro? Olha a forma disso aqui, tá? Interna, externa desse endoesqueleto, tá? Ao contrário lá dos foraminíferos, que a maioria é bentônica, os radiolários, a sua maioria faz parte do zooplâncton marinho, tá? Mas marinhos também, tróficos também. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De radiolários. Deixa eu apagar aqui as minhas anotações para vocês verem como eles são lindos, tá? Então aqui um vivo para vocês verem esses axópodes sustentados ali por microtúbulos. Aqui a gente tem uma micrografia eletrônica de varredura para ver, né, o formato desse endoesqueleto dessas células. E aqui a gente tem mais uma representação do Ernest Haeckel, tá? Então o cara curtia mesmo desenhar. Aqui é uma dessas eletromicrografias pintadinhas, tá? Em computador. Então, uma biodiversidade... Olha isso aqui, gente. Uma biodiversidade louca que a gente nem tem ideia que existe. Heliozoários, tá? Ao contrário de foraminíferos, ao contrário de radiolários, eles são seres de água doce, tá? Então, isso aqui é importante. Eles vivem na água doce, não são marinhos. Podem viver no fundo, como seres bentônicos, ou associado a raízes de plantas aquáticas. Hélio, vocês sabem, né? Significa sol e zou significa animal, então a tradução do nomezinho dele seria tipo, bichinho que parece sol. Por que bicho? Porque é heterótrofo, não faz fotossíntese. Eles não têm esqueleto, embora algumas espécies possam apresentar um exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo. Então, falou em esqueleto interno, estamos falando de radiolários. Esqueleto externo, marinho, estamos falando de foraminíferos. Esqueleto externo, água doce, estamos falando de heliozoários, embora a maioria deles não apresentem esqueleto, tá? Esses protozoários aqui, eles também apresentam o axópode, né? Pseudópode fino e ereto, sustentado por microtúbulos. Beleza? Vamos passar agora para a linhagem que fez endossimbiose secundária, tá? Vamos falar agora dos primeiros seres aí, que são os kinetoplastídeos. Olha só. Vamos só lembrar de quem a gente está falando, tá? Os kinetoplastídeos, eles derivam de endossimbiose secundária com quem? Com algas vermelhas, tá? Então, vamos escrever aqui. Algas vermelhas. Então, eles deveriam ter aquele cloroplasto com 4 membranas, mas não é o caso aqui, tá? Eles perderam o seu
cloroplasto, tá? Então não se esqueçam que nessa aqui a gente teve perda do cloroplasto. Mas por semelhança molecular, a gente sabe que eles são muito próximos dos demais seres que derivam de endossimbiose secundária, então formam lá um grupo monofilético. Bom, cineto significa o quê, pessoal? Cineto significa movimento. Vou pegar uma corzinha melhor que esse verde que ninguém merece. Vou pegar o meu vermelho de novo que aparece bem. Então, cineto significa movimento. E o termo plastídeo, né, é uma alusão às organelas, tá? Como assim? Olha só. Por que movimento, tá? A organela do movimento. Porque se vocês forem analisar essa imagem aqui, vocês vão ver que esta célula tem uma organela, que é uma mitocôndria gigantesca, tá? Que a gente vai chamar de cinetoplasto, ok? Esse cinetoplasto é uma mitocôndria que tem uma dilatação enorme na base do flagelo dessas células. Então, os kinetoplatídeos são todas as células que apresentam flagelo e o kinetoplasto, essa grande mitocôndria com essa grande dilatação na base do flagelo. Como essa dilatação da mitocôndria está justamente na base do flagelo, se acreditava inicialmente que era para uma maior fonte, né, para um maior fornecimento de energia para a motilidade do flagelo. Mais tarde se descobriu que não tem nada a ver, que o kinetoplasto ele consegue produzir em toda a sua extensão uma boa quantidade de ATP, né? E essa dilatação não está, portanto, diretamente ligada ao movimento, tá? Mas, enfim, na época foi por isso que se batizou essa grande mitocôndria de cinetoplasto, kinetoplasto, tá? Hoje se sabe que não tem relação com o movimento, tá? Porém, o nome já foi dado, então foi mantido. Tá? Então, botei aqui para vocês. Não tem grandes relações com o movimento. Existem kinetoplastídeos de vida livre, existem kinetoplastídeos de água doce, existem os marinhos, que daí não teriam o vacúolo pulsátil, os de água doce teriam, tá? Existem kinetoplastídeos de solos úmidos, porém, a gente vai focar nos kinetoplastídeos que são parasitas. São eles os do gênero Trypanosoma, lembra? Trypanosoma cruzi, e do gênero Leishmania, tá? A gente vai focar neles agora, embora a gente saiba que a maior parte das espécies realmente é de vida livre. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mal de Chagas. O mal de Chagas é causado pelo Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, né, geralmente ele é representado assim, né? Vocês já devem ter visto alguma representação desse jeitinho. Esse protozoário é um protozoário que a gente chama de polimórfico. Vamos lá? Poli significa vários e morfo significa forma. Então, ele tem várias formas ao longo da sua vida. Ele tem o formato que a gente chama de tripomastigota, que é um formato que apresenta um flagelo, né, com uma membrana ondulante ao longo de toda a sua extensão celular. A gente tem a forma que a gente vai chamar de epimastigota, que é uma forma... Lembra que epi significa em cima? Tá? E mastigos vem de flagelo, tá? Então, esse flagelo começa a sua membrana ondulante, né, na parte superior da célula. E, por fim, aqui está o kinetoplasto dele, né? A gente tem a forma amastigota, que é a forma que não tem flagelo. Cada uma dessas formas corresponde a uma fase da vida dele, que nem vocês. Um dia vocês tiveram forma de bebê, forma de criança, forma de adolescente, forma de adulto. O mal de Chagas, o Trypanosoma cruzi também tem várias formas ao longo da sua vida. Amastigota, epimastigota e tripomastigota. Então, esse aqui é o que a gente vai chamar de agente, o Trypanosoma cruzi. Anota aí. Trypanosoma cruzi é o que a gente vai chamar de agente etiológico. Etiologia vem de causa, fonte, origem. Então, ele é o agente causador da doença que a gente chama de mal de Chagas, tá? Então, Trypanosoma cruzi causa uma doença chamada mal de Chagas, tá? Eu coloquei aqui para vocês que eles são parasitas heteroxenos. Quem lembra das aulas de ecologia vai lembrar o que significa o que é um parasita heteroxeno. Significa que ele vai ter 2 ou mais
hospedeiros para completar seu ciclo de vida. Ok? No caso, o Trypanosoma cruzi tem 2. Vai ser um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado. O hospedeiro vertebrado somos nós, ok? Mamíferos. A gente pode ter vários mamíferos que atuam como reservatório vivo de Trypanosoma cruzi. A gente pode ter, por exemplo, ratos, a gente pode ter o gado e as próprias pessoas, né? Os humanos como grandes reservatórios. Então, essas pessoas são consideradas reservatórios vivos porque muitas vezes eles são capazes de manter uma quantidade de tripanossoma nos seus tecidos sem apresentar sintomas severos, assim, sem morrer rápido. Então, ele é um reservatório. O hospedeiro invertebrado é o que a gente chama de barbeiro. O barbeiro pode ser um bichinho que se parece com esse aqui, tá? Então, aqui é um barbeiro, tá? Mas ele pode ser de diferentes espécies também. Pode ser, por exemplo, o Triatoma infestans, que é o que mais aparece em prova. Pode ser esse Panstrongylus, tá? E o Rhonius prolixus. Eu diria para vocês decorarem o Triatoma infestans, tá? É o mais provável de ser cobrado. Ou simplesmente o nome barbeiro, tá? Esses aqui, então, são os hospedeiros invertebrados, ok? Como é que eu vou chamar esse agente? Ele não é o causador da doença, né? Ele é simplesmente alguém que está me passando o parasita, né? Que vai causar o mal de Chagas. Então, a gente vai chamar ele de agente transmissor. Ou então, eu posso chamar ele de agente vetor, porque ele transfere a doença para o hospedeiro vertebrado, tá? Então, de novo, é um parasita heteroxeno, porque ele tem 2 hospedeiros sendo necessários para que ele consiga completar o seu ciclo de vida. Quem são esses 2 hospedeiros que ele precisa? O vertebrado é um mamífero, que vai atuar como um reservatório vivo, e o invertebrado é o barbeiro, que pode ser dessas 3 espécies diferentes, ok? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, e lembrando algumas coisas lá da ecologia? Esse parasita heteroxeno também pode ser chamado de parasita eurixeno. O que significa euri mesmo? Né? Euri significa amplo. Ou seja, ele é um parasita que ele não tem uma especificidade com relação ao hospedeiro. Eu só vou completar meu ciclo de vida se o hospedeiro for o Triatoma infestans ou então, aliás, o Triatoma e na parte do vertebrado tem que ser o ser humano. Ele pode ter vários mamíferos como hospedeiro, ele pode ter várias espécies de invertebrados como hospedeiro. Então, ele é considerado um eurixeno. Se ele fosse especificista com relação aos seus hospedeiros, a gente chamaria ele de estenoxeno, tá? Quem não lembra disso aqui, volta lá em Relações Ecológicas, Parasitismo, isso a gente estudou lá no módulo 3 do primeiro livro, do livro de Ecologia. Pois bem, o que é o mal de Chagas, tá? O mal de Chagas é uma doença caracterizada por 2 fases. Uma fase a gente vai chamar de fase aguda, que é uma fase sintomática punk da doença. Sintomática. A pessoa fica bastante debilitada. E a fase crônica, que tu até pode ter alguma sintomatologia, mas ela é um pouco mais amena. Tá? Como é que acontece a infecção? Vamos lá. Esse agente transmissor, tá? Ele tem lá os seus tripanossomas no seu sistema digestório. Quando ele vai se alimentar, especialmente as fêmeas, tá? A gente tem nessas espécies as fêmeas com hábitos hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. Tá? Então, essas fêmeas, elas se movimentam especialmente durante a noite e vão atrás de pessoas para conseguir, né, o seu sanguezinho para conseguir se alimentar. De pessoas, ou de cachorros, ou do gado, enfim, do mamífero que ela encontrar pela frente. E ela é noturna.
Por que a gente chama esses animais de barbeiros, né? Porque eles vão picar especialmente a parte do teu corpo que está destapada. Então, geralmente à noite o que vai estar destapado é o teu rosto. Então, ela vai, né, picar o teu rosto, aquela parte que está destapada. Pode picar perto dos olhos, perto do nariz, a bochecha, enfim, né? Então, a gente chama de barbeiro por causa disso. Só que para sugar o sangue, esse animal faz tanta força, mas tanta força, mas tanta força ao se alimentar do sangue que acaba defecando. Os barbeiros defecam ao se alimentar. Então, de repente, dá para criar mais espaço para entrar mais, vai saber. O fato é, tu vai ter uma lesão criada pelo barbeiro, um buraco aonde ele começou a sugar o sangue, e do ladinho tu vai ter cocô de barbeiro repleto de trypanosoma, ok? E tu de noite vai sentir uma coceirinha, porque alguém te picou. E aí tu vai fazer uma coçadinha que vai empurrar as fezes para a lesão. E nesse processo tu vai te contaminar, certo? Então é assim que o trypanosoma vai chegar até a ti, pela coceirinha, tá? Então, porque o bichinho tá lá nas fezes. A forma do trypanosoma que invade o teu sistema circulatório é esse aqui, é o tripomastigota. Quando ele invade o teu corpo, ele vai procurar as células do sistema retículo endotelial, tá? Anota aí. Ele invade células do sistema retículo endotelial. Putz, prof, o que é uma célula do retículo endotelial? Vocês vão estudar isso depois em histologia, lá no nosso último livro, tá? De espécie humana. Essas células, elas derivam de monócitos, de macrófagos, são células que fazem parte do teu sistema imunológico. Então, eles podem entrar, por exemplo, em macrófagos, em células dendríticas, e tantas outras que são responsáveis pela tua proteção imunológica. Então, o que vai acontecer? Esse tripomastigota vai invadir, tá, o teu sistema circulatório, ele vai encontrar essas células do sistema retículo endotelial, onde ele vai sofrer uma outra transformação. Ele vai se transformar nessa fase amastigota, que é sem o flagelo. E aí, esse trypanosoma que perde o flagelo, ele tem a capacidade de fazer reprodução assexuada, por cisparidade, né? Então, uma célula vai se dividir em duas, duas em quatro, quatro em oito. Aí tu pensa, bah, prof, mas ele tá dentro de um macrófago, por que ele não morre, né? Ele não morre porque esse amastigota aqui, ele tem uma membrana especial que faz com que ele fique resistente às defesas imunológicas proporcionadas pelos macrófagos. Então, ele vai utilizar o macrófago para sua reprodução assexuada. Então, eles vão se reproduzir tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que vai chegar uma hora que dentro do macrófago, estoura a membrana plasmática do macrófago e essas células adquirem um flagelo, né? Eles vão lá para sua fase para sua fase trypanosoma com epimastigota, né? Que é capaz de ficar viável na corrente sanguínea por mais tempo, infectar outras células, outros tecidos, como, por exemplo, o tecido sanguíneo. Então, é um bichinho bem complicado. Então, o que pode acontecer lá na fase aguda? Tá? Ela vai durar entre 5, 10 dias, tá? Pode aparecer na pessoa o sinal de Romanã. Eu vou apagar isso aqui para ficar visível para vocês. Espera aí. Então, o que é o sinal de Romanã? Tá? Ele ocorre quando o trypanosoma consegue migrar em direção aos olhos, né, do paciente. E lá ocorre uma inflamação muito grave, tá? Que, enfim, é caracterizada por essa edema bipalpebral que vocês estão vendo aqui, certo? Com pus, enfim, é bem horroroso. E dentre vários outros sintomas que a pessoa pode ter, né? Dificuldade de manter as suas atividades diárias, ele vai ter bastante cansaço, enfim, dificuldade para enxergar, obviamente, respirar, tudo isso. Bom, na fase crônica, né, a gente vai ter o coração aí sendo um dos grandes afetados por bastante tempo, porque sim, o protozoário ele pode invadir os miócitos cardíacos, comprometendo a atividade do coração. Então a pessoa aos pouquinhos vai ter um coração que vai tentar trabalhar cada vez mais para suprir aqueles miócitos que ele vai perdendo em função da reprodução do trypanosoma.
Então, por isso o coração ele chega a inchar, né? Ele fica hipertrofiado. A pessoa vai ter arritmia, enfim, ou seja, o coração não vai bater na frequência que deveria bater. Ela pode ter uma insuficiência de suprimento sanguíneo para o corpo, mas ela pode viver nessa condição durante bastante tempo, tá? Outra parte do corpo que pode ser bastante afetada é o tubo digestório, especialmente o esôfago e o intestino na área do cólon. Vou apagar aqui de novo para vocês conseguirem ver bem as imagens. Pronto. Então, no esôfago pode se criar uma dilatação do esôfago, porque como as células do esôfago vão ficar debilitadas em função da presença do parasita, né, ele vai perder um pouco do peristaltismo, aqueles movimentos involuntários, né, do sistema digestório. Então, o alimento pode se acumular aqui, pode gerar um processo inflamatório, enfim, pode gerar uma dilatação do esôfago, tá? Uma megaesofagite. E algo semelhante pode acontecer lá no intestino, lá no cólon, gerando uma situação que a gente vai chamar de megacólon. Então, bem perigoso mesmo, tá? Em função aí da presença do Trypanosoma cruzi. Então, esse é o mal de Chagas, tá? Uma doença bastante grave, bastante fatal, que precisa ser tratada. Agora eu vou colocar para vocês um vídeo que tem um locutor com imagens bem bonitinho aí para vocês verem como é que funciona a reprodução do Trypanosoma cruzi dentro do ser humano. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada Tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito bem. Outra doença causada por kinetoplastides e por protozoários, né, do gênero Trypanosoma, é a doença do sono, tá? A doença do sono é uma doença que não tem por aqui, tá? Tem lá na África.
o trypanosoma que causa isso é o trypanosoma gambiense ou rhodesiense. E, enfim, são muito parecidos, né? Vocês estão vendo aqui. Mas eles são transmitidos às pessoas por uma mosca que só tem lá, tá? Que a gente chama de tsetse. Ou, né, no cientifiquês a gente pode chamar ela de Glossina palpalis, tá? Mas é mais tsetse transmite o trypanosoma para as pessoas. Enfim, o trypanosoma causa um dos principais sintomas nos pacientes que pegam a doença do sono é o cansaço extremo, porque ele deixa o sistema imunológico do paciente bastante debilitado, tá? Então, realmente é um dos principais sintomas. Então, antes de falar sobre leishmaniose, queria trazer para vocês mais um vídeo que mostra o processo inteiro, o ciclo de vida das leishmanias, tá? Nas pessoas e nos seus hospedeiros, os mosquitos birigui ou mosquito palha. O ciclo de vida da leishmania no homem. A infecção de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do flebotomínio, conhecida popularmente como mosquito palha, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Observe que durante a ingestão de sangue, o inseto infectado inocula a forma promastigota metacíclica, que penetra na pele do hospedeiro. Repare que o parasito pode invadir uma gama de células como células dendríticas, fibroblastos, podendo invadir primeiramente neutrófilos e principalmente macrófagos. Neste exemplo, observamos a forma promastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose. Veja a formação de pseudópodes e o parasito sendo internalizado em um vacúolo chamado vacúolo parasitóforo. Repare que no interior do vacúolo, o parasito se diferencia para a forma mastigota. Posteriormente, ocorre a fusão de lisossomos, descarregando seu conteúdo e contribuindo para a formação do vacúolo parasitóforo. Porém, note que o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. Observe que no interior do vacúolo, a forma mastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Note que muitos amastigotas ficam aderidos à membrana do vacúolo, preferencialmente pela sua região posterior. Repare na quantidade de formas amastigotas que estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Veja que em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido. Estas formas amastigotas podem atingir a corrente circulatória, onde podem ficar livres no sangue ou permanecem no interior de monócitos. Desse modo, poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Repare agora que neste exemplo, observamos a forma mastigota aderindo à membrana de um novo macrófago. Note que o parasito também é internalizado via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes, e o parasito é internalizado em um vacúolo. Após o processo de internalização, repare que lisossomos se fundem ao vacúolo, participando da formação do vacúolo parasitóforo. O conteúdo lisossomal é liberado no interior do vacúolo, porém o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. No interior do vacúolo, a forma mastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões celulares. Observe que o vacúolo parasitóforo passa a ocupar grande parte do citoplasma. Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido, que poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Bom, gente, então essas são as generalidades, tá? Vem comigo agora para o que a gente precisa focar, né? Vamos focar no mundo vestibulístico, tá? Vocês devem ter reparado que eu coloquei aqui leishmaniose com L
colorido, tá? Então, leishmaniose é causado por um protozoário chamado Leishmania, tá? Tem duas espécies, tem a Leishmania brasiliensis e tem a Leishmania chagas. Cada leishmania causa uma leishmaniose diferente, tá? A Leishmania brasiliensis, olha que honra, né? Nosso nome não parasita. Causa a leishmaniose tegumentar, também chamado de úlcera de Bauru. E a Leishmania chagas causa a leishmaniose visceral, também chamada de Calazar. Bom, o que eu tenho para contar para vocês sobre essa leishmania? Assim como os tripanossomos, as leishmanias também apresentam polimorfismos. Tem uma forma amastigota, ou seja, sem flagelo, tá? Que se reproduz assexuadamente por cissiparidade, e tem uma forma promastigota, uma forma flagelada, que também tem a capacidade de se reproduzir por cissiparidade. Promastigota, tá? Proflagelo, ela vai gerar o flagelinho dela lá. Aqui nós também temos um parasita heteroxeno, ou seja, que tem no mínimo 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Quem são eles? A gente tem um hospedeiro invertebrado, que é o mosquito Lutzomia. Ó, Lutzomia é o vetor da leishmania, que causa leishmaniose, tá? Então, Lutzomia, leishmania, Lu, tá? Então, Lutzomia é o gênero do mosquito, que normalmente aparece nas provas pelo seu nome mais popular, né? A gente pode chamar ele de flebótomo, birigui ou mosquito palha. É importante destacar que esse é um dos menores mosquitos, tá? Um mosquito bem pequenininho. E ainda em tempo, lembrando um pouquinho lá quando a gente falou em barbeiro, barbeiro não é mosquito, tá? A gente tem vários tipos de insetos. Tem o inseto que é uma joaninha, tu tem o inseto que é o mosquito, tu tem o inseto que é a mosca e tu tem o inseto que é o barbeiro. Barbeiro não é mosquito, tá? O birigui é um mosquito, é o menor mosquito que existe, tá? Pelo menos por aqui. É um mosquito pequenininho. E ele tem o hábito de parar com as asas entreabertas. Daí fica mais fácil de encontrar ele, tá? É uma característica deste grupo aí. Asas entreabertas. Ela nunca pousa completamente as asinhas para baixo, assim, as asinhas ficam mais ou menos assim, tá? Bom, o que mais que eu gostaria que vocês soubessem sobre isso? A leishmaniose tá causada por protozoários, as leishmanias, que adoram certos tipos celulares. A reprodução da Leishmania brasiliensis se dá basicamente em macrófagos cutâneos e subcutâneos. Por isso a gente chama ela de tegumentar. Tegumento significa revestimento. Vocês vão ouvir muito esse termo ainda na biologia. Então, ela se dá basicamente, as principais sintomatologias se dão no tegumento da pessoa, no seu revestimento externo, mas não significa que é só lá. Quando o flebótomo, que é o nosso vetor do agente etiológico, a leishmania, quando o flebótomo, quando o mosquito pica a pessoa no rosto, pode ocorrer, né, a migração desse patógeno, do leishmania, em direção ao nariz da pessoa, né, a mucosa oral. E lá, pessoal, essa degradação dos macrófagos cutâneos e subcutâneos podem gerar uma degradação grave da pessoa, tá? Em nível de má formação. Vai ter esse nariz, ele tá inchado, tem gente que chama isso aqui de nariz de anta, né? Porque fica muito grande, muito inchado, porque tu tem um processo inflamatório ali, tu tem uma degradação, ulcerações sendo formadas no nariz da pessoa, então ela vai ter muita dificuldade, não apenas para, né, respirar com facilidade, mas na fonação, essa ulceração ela pode evoluir para o céu da boca, então vai ter dificuldade de comer, de falar, de se comunicar, então são coisas que precisam ser tratadas o quanto antes. Mas essas ulcerações não aparecem só na face, né? Elas podem aparecer também em outras partes do corpo, como nessa imagem que vocês estão vendo aqui. Enfim, podem migrar para outros órgãos do corpo e a leishmaniose, causada pela Leishmania brasiliensis, pode ficar ainda mais perigosa porque pode se espalhar para outros órgãos do nosso corpo. A Leishmania chagas, ela é bastante violenta também, tá? Porque ela causa essas ulcerações em órgãos importantíssimos,
como o fígado, como a medula óssea, o baço, isso compromete bastante a circulação sanguínea, tá? Então, potencialmente, todas essas doenças são potencialmente fatais, tá? Aqui a gente tá vendo essas duas formas que eu comentei com vocês antes, tá? A forma promastigota, que é a forma flagelada da leishmania, e aqui, ó, tu tem um macrófago e dele tem várias formas amastigotas. Cada bolinha dessas aqui que vocês estão vendo é o núcleo de uma forma amastigota de uma leishmania. Então, tu tem uma grande capacidade de reprodução assexuada dentro desses macrófagos, tá? Buenas. O que a gente viu até agora? A gente estudou os protozoários flagelados. Todos esses seres que a gente viu até aqui, tá? Diplomonadidas, os parabasálias, a mebozoa não, mas diplomonadidas, os parabasálias, os kinetoplastídeos, todos esses 3 grupos antes formavam lá o grupo dos flagelados, tá? Então, a gente tem aqui o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Gambienses e rodenses causam a doença do sono. Leishmania brasiliense causa a leishmaniose tegumentar, também chamado de úlcera de Bauru. Leishmania chagas causa leishmaniose visceral ou de Calazar. Giardia lamblia causa giardíase, né? Que é aquela doença que a gente viu que afeta o intestino. E Trichomonas vaginalis causa tricomoníase, tá? Que é aquela doença sexualmente transmissível, tá? Então, revisão de tudo que a gente viu até aqui. Mas isso não é tudo. A gente ainda tem as euglenas que faziam parte do grupo, né, antigo grande grupo flagellata ou mastigófora. As euglenas, vocês viram que elas fazem parte de um grupo que sofreu endossimbiose secundária com algas verdes. Vamos anotar aqui para vocês não se esquecerem. As euglenas derivam de um grupo que fez endossimbiose secundária com algas verdes, ou seja, elas apresentam cloroplastos com 4 membranas. Certo? Muito bem. As outras que a gente viu era a endossimbiose primária, no caso da diplomonadida e da parabasália. E o trypanosoma, os trypanosomas e as leishmanias, ou seja, os kinetoplastídeos, eles derivam de endossimbiose secundária com alga vermelha, certo? E foi perdido aquele cloroplasto. Nas euglenas derivam de endossimbiose secundária com alga verde e foi mantido o cloroplasto com 4 membranas. Então, não se esqueçam disso, tá? Olha, eu tive que separar realmente esse grupo mastigófora em vários grupos diferentes, porque eles são completamente diferentes, tanto com relação à sua origem evolutiva, quanto com relação à sua fisiologia. Muito bem, eu não precisava ter escrito, eu acabei de me dar conta que eu já tinha escrito isso aqui, mas tudo bem, relembrar é viver, né? Então, vamos lá. Apesar deles derivarem, tá, de endossimbiose secundária com algas verdes, 2/3 das euglenas são heterótrofas, tá? Existem euglenas que, quando estão no escuro, podem apresentar regressão dos cloroplastos. Porque se elas estão num ambiente que não tem luz, para que manter um cloroplasto? Então, esses cloroplastos regridem a uma organela que fica com uma atividade muito basal, tá? E caso ela seja exposta à luz, ela pode voltar a desenvolver o cloroplasto. Então, tu tem todas essas possibilidades. Euglenas que são heterótrofas, euglenas que vão manter o cloroplasto e euglenas que podem regredir o cloroplasto quando for interessante para elas. Uma coisa muito mega master interessante, pessoal, é que as euglenas apresentam uma bolinha colorida que a gente chama de estigma. Até mostrei isso para vocês no início da aula. Vou voltar lá o slide para mostrar a euglena com estigma para vocês. Gente, olha aqui, tá? A euglena com essas bolinhas coloridas. Essas bolinhas coloridas aqui são o que eu estava comentando com vocês, o estigma. O estigma é basicamente um pigmento, né, uma região pigmentada que vai fazer sombra em cima de um fotorreceptor. Como assim? Dependendo de onde a luz vem, ela vai bater no estigma e aí a sombra que vai estar no fotorreceptor logo atrás, né, vai vir de um lado ou vai vir de outro lado. E aí, a partir disso, a euglena sabe se orientar em direção à luz, se ela quiser fazer fotossíntese, ou
fugir da luz se ela não quiser se expor, por exemplo, a um predador. Então, é um ser vivo que tem a capacidade de orientação em direção à luz. Ela não tem a capacidade de enxergar, né? Ela não enxerga como a gente, mas ela sabe aonde tem luz e aonde não tem luz. E ela consegue se deslocar a favor ou contra a luz, dependendo do seu interesse no momento. Agora eu vou voltar lá. Outra característica importante das euglenas, tá, pessoal? Os euglenoides, eles geralmente apresentam 2 flagelos. Ai, prof, mas aqui tu representou um só. Sim, aqui um dos flagelos, geralmente ele é muito curtinho, tá? Então ele pode auxiliar no direcionamento da célula para um lado ou para outro. A reprodução das euglenas, ela é assexuada. Viram que até agora a gente não falou de nenhum protozoário com reprodução sexuada. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Certo? Eles estão presentes em diferentes ambientes, água doce, água salgada e solos úmidos. Até aqui vocês já devem ter reparado que a água é essencial para a presença de qualquer protozoário. Eles apresentam, como já vimos, clorofila A, clorofila B e podem apresentar também pigmentos carotenoides, ok? Assim como as plantas terrestres. Lembra aqueles pigmentos alaranjados? Nós estudamos no módulo 6 que os pigmentos carotenoides são lipídios, certo? E é importante também que vocês registrem, a partir de agora, qual é a substância de reserva. Vocês, animais, fazem reserva energética na forma de lipídio, certo? A reserva energética de vocês é gordura. A reserva energética das plantas é um carboidrato, é o amido. A reserva energética das euglenas é o paramilo, tá? Também é um carboidrato. Então, viu o paramilo? Não te assusta. Lembra só que essa é a reserva energética dessas células. Certo, amores? Na próxima aula, então, a gente vai invadir o mundo dos ciliados e vai ver pela primeira vez como acontece a reprodução sexuada nesses protozoários, tá? Um super beijo, façam resumos e aproveitem o tempo de vocês para estudar com carinho esse assunto. Até mais!